Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Um prazer falar com vocês. Eu sou o Daniel Munduruku, escritor, professor, né? Nascido dentro de um povo originário, um povo tradicional, que é como nós chamamos o povo Munduruku, né? Um povo que vive no meio da floresta, né? E dentro desse povo eu nasci, cresci, né? Fui educado, basicamente, no meio desse povo. E vivi nele até mais ou menos meus 9 anos de idade, quando fui, assim, tive que ir para a escola para aprender as coisas da cidade, porque naquela época, quando menino, as crianças eram obrigadas a irem para a escola da cidade para aprender as coisas da cidade, né? Era uma proposta política da época, uma imposição, eu diria, e nós crianças ainda tínhamos que ir para os centros urbanos para nós estudarmos. Mas antes de ir para a escola, claro, eu tive toda uma vida dentro de comunidades, uma primeira infância, como dizemos, que é aquele momento primeiro de educação que a gente recebe e que no meu povo a educação da primeira infância é fundamental para a gente se constituir como pessoa, sabe? E eu tive a oportunidade de viver essa primeira infância na minha aldeia, numa aldeia lá no estado do Pará. Pois é, eu sou do estado do Pará. O povo Munduruku está presente em 3 estados brasileiros, na verdade. O estado do Amazonas, o estado do Mato Grosso e no estado do Pará. Nesses 3 estados nós somos uma população aproximada de 15 mil pessoas. No estado do Pará é o território onde tem a maior presença do povo Munduruku, que chega aí a umas 13 mil pessoas. No estado do Amazonas tem mais 1.500 pessoas, e no estado do Mato Grosso, um grupo bem menor, mais ou menos umas 200, 250 pessoas. São histórias diferentes em cada um desses territórios, mas formamos um povo único. É um povo que tem um contato com a sociedade brasileira de mais ou menos 300 anos. Portanto, um povo que teve que aprender também a lidar com essas realidades que foram surgindo ao longo do tempo. O Munduruku é tradicionalmente um povo de floresta, como eu dizia, e é um povo treinado na arte da guerra, é um povo guerreiro, portanto. E isso significa muito quando a gente pensa nas diversidades que os indígenas trazem consigo, né? Que o Brasil traz consigo essas diversidades indígenas todas, porque ser um povo guerreiro significa que você tem um olhar para o mundo absolutamente diferenciado de outros povos que não são preparados para a guerra, né? Então, o jeito como cada povo se entende no mundo vai impactar na formação das crianças, vai impactar no tipo de economia, vai impactar no tipo de compreensão do mundo, né, que se tem. Né? Então, cada povo é um povo, tá certo? E foi dentro desse povo guerreiro que eu nasci. Não esqueça, no entanto, que quando nós falamos de diversidade no Brasil, nós estamos falando da existência de aproximadamente 305 povos diferentes. No nosso território brasileiro são faladas ainda hoje 274 línguas diferentes, ou seja, uma diversidade enorme, não é? E cada um desses 305 povos forma uma realidade diferente. Cada um desses povos trazem consigo um jeito próprio de olhar para o mundo, de se estabelecer no mundo e de criar, portanto, as suas relações com esse mundo. Isso tem a ver com a sua economia, tem a ver com suas crenças, tem a ver com a sua educação, tem a ver com a sua relação pessoal com as outras comunidades, com os outros grupos humanos, etc. e tal. Isso é muito importante lembrar para a gente não sair um pouquinho desse estereótipo, né, que sempre foi criado do índio ser igual. Nós não somos iguais, somos muito diferentes, e a diferença está tanto no nosso físico, no nosso rosto, na nossa cara, mas também está na nossa língua e está na nossa compreensão de mundo, né? Cada um desses povos tem uma compreensão muito própria da vida e da realidade. Então essa é a primeira coisa que eu queria contar para vocês.
Eu vivi então a minha primeira infância dentro da comunidade, depois tive que sair, e a oportunidade de ter saído da comunidade também me possibilitou o aprendizado de outras culturas, que é a cultura brasileira como um todo. Embora eu não gostasse de escola quando menino, eu fui aprendendo a conviver com essa nova realidade e fui aprendendo que era preciso, né, fui aprendendo que era preciso me alfabetizar, que era preciso eu ler, que era preciso eu estudar, não é? Não para entrar um pouco nesse jogo assim que hoje eu compreendo melhor, né, de que a gente precisa estudar para ser alguém na vida. Não, o estudo para mim naquele momento era também um motivo de sobrevivência, né? Eu precisava sobreviver. E a sobrevivência passava por aprender a língua, aprender a cultura do outro povo, né? Desse povo maior que me hospeda, que é o caso, o povo brasileiro. Tá certo? Aí eu fui começando a me entrosar com esse mundo, fui passando a gostar um pouco mais dele, fui aprendendo a ler, aprendendo a escrever, me alfabetizando, fui passando por todos os graus de estudo, né? Então fiz uma graduação, ou seja, terminei meu ensino médio, depois fiz uma primeira graduação em filosofia, depois fiz uma segunda graduação em história e psicologia, foi a terceira. Aí eu descobri que eu podia fazer um mestrado, que é um degrau a mais, né, na formação. Depois fui também entendendo que eu podia fazer um doutorado, um degrau a mais, e fiz o pós-doutorado também, de modo que eu passei por todos os degraus da formação. Isso, claro, eu fiz uma opção. E a minha opção naquele primeiro momento, lá atrás, na minha primeira graduação, foi justamente de ser professor. Eu entendi que ser professor era um chamado, né? Era algo importante para mim, porque eu usava a palavra, a oralidade, era importante ser professor, e assim eu me tornei um professor por escolha, por opção. Depois eu fui descobrindo que, além de ser professor, eu podia também contar histórias. E fui contando essas histórias e eu percebi que podia escrever essas histórias, de modo que com isso também me tornei um escritor. Claro, tudo isso, como eu disse, teve uma formação, teve um caminho que eu tive que fazer, escolhas que eu tive que fazer para eu poder chegar, né, poder caminhar nessa direção. E a partir disso, então, a partir de ser professor, eu me tornei um escritor, e ser escritor para mim foi um instrumento, um novo instrumental que eu fui adquirindo, fui aprendendo a manipular, que me possibilitou conversar melhor com as crianças e jovens, pois eu fiz uma opção, né, de escrever para crianças e jovens brasileiros. E com isso foi abrindo um novo horizonte, um novo espaço que me possibilitou esse diálogo. Hoje eu já tenho publicado mais de 50 livros, né, todos eles, ou na sua grande maioria, voltado para crianças e jovens. Como eu falei, o meu desejo como profissional, como professor que era poder comunicar com a sociedade. Fazia isso dando aula. Depois descobri que eu podia fazer isso como professor. Além disso, eu percebi que era necessário ajudar na formação de professores também. Aí entrei nesse universo, né, de formar professores. E hoje eu continuo vivendo da literatura, dos livros que eu já publiquei, dando palestras, oficinas por todos os cantos do Brasil, sobretudo conversando com meus colegas professores, numa tentativa de ajudá-los a entender melhor a nossa cultura indígena. Tá certo? Então isso é uma coisa importantíssima, né, na minha trajetória. Queria dizer para vocês que existe um desafio hoje, nós estamos vivendo essa época de pandemia e é sempre muito delicado, muito complicado a gente falar desse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de provação, é um momento de recolhimento, é um momento de a gente olhar para nós mesmos, né, e ver como é que nós estamos nos comportando diante do mundo e diante das dificuldades que o mundo nos apresenta. E eu entendo que a pandemia tem nos ajudado a nos recolher, e isso pode possibilitar que a gente aprenda e goste e se estimule mais a ler, que a leitura ela é fundamental para a gente compreender o mundo. Eu só fui entender o mundo de verdade quando eu passei a ler,
Porque antes eu lia assim o que estava ao meu redor e tudo mais, a natureza. Mas depois eu percebi que os livros podiam me levar para mais longe, para muito mais longe, e com isso eu podia ter uma realidade, construir uma realidade diferente, uma realidade que tinha a ver comigo, com o meu povo e tinha a ver com a sociedade brasileira como um todo. Então, se eu posso dizer para vocês, nesse momento, aproveitem o que nós estamos passando para você poder olhar para você mesmo, né, de ver como é que você está encaminhando a sua vida, lembrando que a vida ela só se realiza, a meu ver, claro, ela só se realiza quando a gente tem uma visão mais ampliada da realidade, porque a vida não pode ser pautada pela gente, a vida ela é pautada pela realidade que nos cerca, né, pelos sofrimentos das pessoas, pelas dificuldades das pessoas, por tanta gente passando fome, pela injustiça social. A gente não pode ficar alheio a essas coisas, porque se a gente ficar alheio, a gente acaba se acomodando e achando que a gente é o centro do mundo. E nós não somos o centro do mundo. O mundo tem muitos centros e muitas vezes esses outros centros são chamados de periferia, são chamados de excluídos. E nós precisamos ter uma relação, né, diferente com a realidade que nos cerca como um todo. Tá? Então aproveitem esse momento de pandemia, se puderem ficar em casa, claro, mas estudar, ler, refletir, não ficar prisioneiro apenas da internet ou dos celulares, né? E para além disso, porque tudo isso é estímulo, né? O próprio celular, a própria internet pode ser um estímulo de leitura, mas a gente tem que ampliar cada vez mais o nosso pensamento para que a gente consiga dar melhores soluções para nós mesmos, né, com criatividade, e também colocarmos a nossa criatividade a serviço do todo, a serviço da coletividade. É isso que nos torna humanos, né? E se nós observarmos direitinho, quem nos ensina isso é a própria natureza, né? A natureza vai nos lembrando a necessidade de sermos coletivos, a necessidade de nos abraçarmos, a necessidade de estarmos mais juntos, conectados, porque assim a gente fica mais forte. Então, fiquem bem, fiquem fortes, mantenham-se firmes, porque há muito ainda o que viver e há muito o que aprender. Portanto, viva, aprenda e troque com as pessoas. Um abraço.